Bom, gente, estamos nos encaminhando para o fim desse ciclo de palestras nesta terça-feira. Informo que daqui a pouquinho vai ter um happy hour no foyer do teatro, então fiquem por aqui, porque eu tenho a honra, a satisfação de chamar esse próximo painel, que tem um tema bastante inspirador: lições de alta performance. E para integrar esse painel, eu chamo ao palco o Kaique Foco Negrão, da TAG Investimentos, e também o Bruno Soares, fundador partner, Madcap, e ex-tenista profissional. O Bruno foi por 2 vezes o melhor tenista do mundo no ranking ATP e vai compartilhar um pouco da sua trajetória como atleta de alta performance. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de começar agradecendo a todos aqui. Uma coisa que eu e o Bruno a gente falou bastante, que não existe evento sem empresas e eventos sem pessoas. Então, obrigado a toda a audiência que está aqui presencialmente e a todo mundo que está nos assistindo online. Só lembrando, mais de 1.500 inscritos para nos acompanhar online. Então, obrigado a todos. Bruno, obrigado a você. É uma honra poder fazer esse bate-papo. Só contextualizando um pouco, então, o Bruno já foi apresentado, mais um grande tenista aí que já teve a honra de representar o Brasil. 6 grandes slams, 3 Olimpíadas, 38 títulos e 2 vezes bicampeão mundial. Então, assim, eu acho que é um currículo que fala por si só. Então, um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos. Prazer, Kaique, estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Prazer da gente estar trocando essa bola aqui, tentando falar um pouco sobre alta performance em várias frentes, né? Boa, show. Escrevi um monte de pergunta, um monte de curiosidade aqui. Acho que a gente não vai ter tempo suficiente para isso, mas vamos lá. Eu acho que, para começar, muitos aqui conhecem o Bruno tenista, então esses títulos que falam por si só. Mas eu tenho uma indagação aqui, uma pergunta. Então, quem que é acho legal você contar pra gente, quem que é o Bruno, né? O que aconteceu antes de você se tornar um tenista profissional? Eu sei que é uma história aí de uma infância um pouco atípica um pouco diferente. Vamos lá. Pois é, eu sou, filho de pai engenheiro. Minha mãe abraçou essa causa com ele e foi, né, correr atrás do meu pai cuidando de 3 filhos. Eu, com 2 meses de idade, fui morar no Iraque, na década de 80. Meu pai trabalhava numa grande empreiteira, ganharam umas obras de infraestrutura lá, e muita gente de Belo Horizonte, muitas famílias acabaram indo para o Iraque na década de 80. E a gente ficou 6 anos lá, e voltou por causa da Guerra do Golfo, senão teria ficado muito mais. Se bobear, estava lá até hoje, país em pleno crescimento, né? Seria uma Dubai da vida, mas os conflitos sociais e humanos acabaram com isso mais uma vez, como destroem muita coisa. Eu comecei a jogar tênis lá por uma influência dos meus pais aos 5 anos de idade, né, de frequentar a gente morava num acampamento na época, só de brasileiros, tinha uma escola de Belo Horizonte lá, o Pitágoras, e o clube. Eu comecei a frequentar o clube ali nesse breve período que eles jogaram tênis, e me apaixonei pelo esporte já de cara. E aí, quando a gente mudou para a capital, para Bagdá, eu comecei numa escolinha lá com um professor que tinha no nosso prédio, e, de lá para cá, nunca mais larguei o esporte. Foram, jogando até hoje, mas depois 22 anos como tenista profissional. Moramos em vários lugares, mas é um ponto interessante, né? Eu tive uma vida bem nômade dos 22 anos como tenista profissional. A gente passava aproximadamente 40 semanas do ano na estrada. Então, você tem muito glamour quando você olha na televisão, mas tem uma batalha muito grande por trás. Assim, é super difícil, né, esse processo. Todo mundo já imagina, mas
não é nada fácil, né? Então, você acha que o fato de eu já ter começado a minha vida, né, vencendo essas barreiras, e naquela época eu lembro que as mudanças eram bem mais complexas que no dia de hoje, porque, cara, eu morava num lugar, fazia meus amigos, meu grupinho e tal, e quando a gente ia morar em outra cidade, esquece, você nunca mais falava com essa turma. Tinha 10 anos de idade, não tinha tecnologia, não tinha nada, então você tinha que recomeçar, né, tudo de novo, e é difícil, você começa a criar seus elos ali e tal, mas acho que no final do dia, acho que é tudo preparação, né? Você me preparou demais para a estrada que eu quis, né, percorrer como tenista profissional, e sem dúvida nenhuma isso aí era uma vantagem que eu tinha em relação das pessoas que não estavam muito acostumadas, né? Eu tenho vários amigos que pararam de jogar porque não aguentava mais viajar, e eu era o contrário, eu gostava demais desse desafio, desse ambiente de estar na estrada, por isso ter feito parte da minha vida o tempo todo. Mas pouquinho do Bruno, é isso aí. Ah, legal, bem interessante. Ainda sobre esse ponto, o seu pai era engenheiro, né? Como você comentou. O Bruno, além de ser um tenista super premiado, ele também tem uma veia empreendedora, então faz bastante sentido aqui com esse painel, porque tem uma questão de alta performance no esporte, mas também uma necessidade agora de alta performance nos empreendimentos. Você acha que o fato, né, do seu pai ser um engenheiro e ter jogado tênis ali por um breve período, mas nunca, acho que questão de 1, 2 anos, exato, você acha que isso teve algum impacto na sua vida no esporte e agora nessa sua vida posterior, digamos assim? Com certeza, assim. Eu acho que, vamos lá, o impacto, não vou falar indireto, mas não acho que não era tão direto, era o estilo de vida do meu pai. Isso aí, acho que tinha uma mensagem muito clara dentro de casa, e acho que a gente, né, lidera pelo exemplo do meu pai, depois que você entende o que ele e minha mãe fizeram, né, de pegar 3 meninos e ir para o Iraque, né, você começa a dar muito valor naquilo ali, né? Os meus pais sempre deram um exemplo muito grande dentro de casa de ética de trabalho, né? De correr atrás do seu profissionalismo, né? Todos os princípios e valores que eles tinham quanto a isso, né? Quando você começa a ficar mais velho e entender um pouco mais do ecossistema ali, você vê o impacto que isso aí estava tendo na minha vida. E sem dúvida nenhuma, a pessoa que eu me tornei, o tenista que eu me tornei, acho que a imagem que eu construí ao longo da vida, credibilidade que eu tenho quando eu, né, quero acessar alguma coisa, eu quero falar com alguém, é muito em função do que eu tive dentro de casa. Eu sou um cara que acredita demais em ambiente. Acho que o ambiente, acho que em qualquer esporte, mesmo no tênis, que é um esporte individual, você nunca está sozinho, né? Você sempre tem uma equipe, você tem um grupo muito grande por trás. Dentro das empresas, a mesma coisa, né? Hoje, você vê muita gente falando muito de cultura dentro das empresas. Cara, isso é ambiente. A gente fala a vida inteira disso. Se o ambiente está podre ou poluído, a tendência de você fracassar naquilo ali ou dar errado, ela é muito maior quando você tem um ambiente competitivo, vencedor e saudável dentro daquilo ali. E eu acho que o ambiente começa dentro de casa, né? O primeiro exemplo que a gente tem de ambiente positivo, né? Quando a pessoa tem um ambiente, né, bacana, uma estrutura familiar legal, né? Acho que a chance dele dar certo e a chance dele progredir, ela é bem maior do que de alguém que vem com um ambiente extremamente conturbado. E acho que isso aí foi o primeiro exemplo e uma coisa que eu tive muito forte dos meus pais. Então, sem dúvida nenhuma, teve um impacto gigantesco na minha vida. Bacana. E em termos aqui, qual que foi o momento da virada, né? Toda essa trajetória, Iraque, família, a virada de você olhar e falar, opa, acho que tem uma oportunidade aqui de eu realmente virar um tenista profissional, e depois você tem outra virada, né? Além do empreendedorismo, além dos títulos, o Bruno também na história dele passou por uma lesão, que é uma fase difícil, né, para todo esportista, mas eu acho que tem 2 grandes viradas que devem ser muito desafiadoras, sair do amador e virar profissional, e depois uma mudança de simples para dupla. Para dupla, né? Eu acho que ali pelos meus 14, 15, 16 anos, eu começo a enxergar que eu tenho algo diferente, né? Eu já tinha um sucesso muito grande dentro do Brasil, você começa a ir para fora, jogar o circuito sul-americano, né, e você vê que você está sempre ali no topo. Comecei a ir para jogar circuito mundial e ver que eu era competitivo. Então você começa a enxergar que, cara, realmente
aquela história faz sentido, né? Tem uma chance de você fazer aquilo virar. Quando você tem 15, 16 anos, você acha que você está muito bem, né? E a realidade é completamente diferente disso. Eu tive sorte de ter muita gente boa perto de mim, mas você começa a entender, né, que o sonho era possível, aquilo ali poderia dar certo, né? Quando eu fiz a minha transição para o profissional, eu fui um juvenil extremamente... acho que todo mundo que me conhece e acompanhou minha carreira sabe que eu fui um grande duplista, enfim, todos esses títulos foram em duplas, mas eu fui um grande tenista juvenil na simples, né? Meu destaque sempre foi na simples, eu era muito bom duplista também, e quando eu fiz a transição, obviamente, eu fui buscando uma carreira de simples. E acabou que essa carreira não aconteceu da forma que eu gostaria, né? Eu não cheguei na velocidade que eu gostaria de ter chegado, eu estava num processo de evolução interessante, estava indo mais lento do que eu gostaria, mas estava indo. E veio a lesão. Aí eu fico 2 anos afastado das quadras, que esse é um momento extremamente complicado, porque eu estava num processo não tão satisfeito com ele, mas estava indo e, de repente, 2 anos afastado das quadras. Quantos anos isso? Com 23 anos, foi em 2005. E aí eu fico 2 anos fora. Pô, ali acho que começou a minha carreira de empreender, que eu comecei a ver que eu precisava ter um plano, eu só estava com um plano A e eu precisava ter um plano B, C e D. E aí eu comecei a estudar, a trabalhar, fiz curso. Eu falo com o Guilherme Benchimol, que ele que me botou nesse mundo, porque eu fiz aqueles cursos quando ele começou a XP lá atrás, de aprenda a investir na bolsa, não sei o quê. Eu fiz todos que tinham lá, fiz mais uns outros. Estava começando curso online, né, naquela época, eu fiz isso tudo, enquanto eu fazia a minha recuperação. Felizmente eu consegui voltar. Só que quando eu voltei, eu resolvi fazer uma tentativa, fazer uma adaptação, que era dar uma olhada um pouco mais para a modalidade de dupla e ver o que ia acontecer. Acabou que eu tive uma sessão meteórica e nunca mais consegui olhar para simples, mas acho que foi a grande virada de chave, foi a melhor decisão da minha carreira, né? Dito isso, 15 anos depois, quando eu aposentei, todos esses números que você falou, acho que a dupla me proporcionou algo muito maior, né, do que eu teria conseguido jogando simples. Boa, e para ficar tanto tempo no ranking, né, nesse alto nível de tênis, se aposentou com 39, 40. O que você acha que foi fundamental em estratégias, né? Acho que a gente olha para uns esportistas ali e fala o que ele faz, qual que é o segredo da mágica, né? O que você acha que fez mais diferença para você se manter tanto tempo no topo? Cara, disciplina e consistência. Eu acho que tudo começa com um desejo, né, um sonho de chegar em um determinado lugar. Depois que você chega lá, você tem que ser maluco por aquilo que você faz, assim, você tem que gostar muito, porque o preço ele é muito alto. E eu acho que, de um modo geral, né, todo mundo que está aqui passa por algo muito parecido. Você tem que abrir mão de muita coisa e você tem que realmente querer estar ali performando todo dia, né? A gente tem um paralelo muito grande de alta performance com o mundo do empreendedorismo e acho que hoje, quando eu comecei a empreender, eu vi uma distância muito maior disso. Eu acho que as pessoas não entendiam que, cara, a profissão delas é uma alta performance. Você está tomando decisões importantíssimas de uma pressão gigantesca que afeta a vida, né, de milhares de pessoas e muitas vezes você está descuidando da sua própria, né? E acho que aquilo ali, para mim, não fazia sentido essa relação. Então, na minha carreira, acho que eu sempre fui um cara extremamente disciplinado e consistente, né? E acho que isso me ajudou a ter essa longevidade, né? Eu acho que o talento não é nada, essa é frase clichê, mas o talento não é nada sem o esforço, né? E um cara que extremamente esforçado, sem muito talento, a chance dele chegar lá é muito maior. E é o seguinte, o cara que tem, né, disciplina e consistência, ele automaticamente já está à frente de provavelmente 50% do pelotão, né? O resto vai ver lá na frente, mas pensando com a cabeça de longo prazo, de sucesso a longo prazo, é disciplina e consistência. Não, eu acho que isso conversa muito com a história de time, né? Que no nosso público aqui no auditório, grande parte das pessoas que estão aqui pertencem a uma empresa ou a uma grande organização. O tênis parece ser um esporte individual, no seu caso, muitas vezes em dupla, que vocês estavam na quadra em 2 jogadores, num lado do time, mas existem outras pessoas, né, envolvidas. Então, como que quão importante para você ter essa alta performance no longo prazo foi o seu time e essa relação com eles?
Cara, o time é fundamental e a escolha dele mais importante ainda, né? São as pessoas que vão estar com você nessa jornada, né? Eu gosto de falar que mais legal que o destino é a trajetória, é a jornada, né? São as pessoas que vão realmente viver aquilo ali com você. E a escolha dessas pessoas é extremamente importante, porque na hora do sucesso tá todo mundo ali, né? Mas você vê quem está com você de verdade na hora dos fracassos, na hora dos tombos. E eu acho que os maiores vencedores em todas as áreas são as pessoas que souberam não ser os melhores nos bons momentos, mas serem os melhores nos maus momentos, né? Quando levaram as porradas, quando caíram, quando perderam, e souberam fazer daquele momento um aprendizado valioso e levantaram muito rápido daquilo ali. Então, a questão do time é super importante, né? É o lance do, se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá em time. E eu acho que no fim do dia, assim, egoístamente falando, e não acho que isso está errado, eu acho que está todo mundo aqui olhando uma agenda pessoal, mas dentro de uma agenda maior que a agenda da empresa. Então, acho que você tem que ter um olhar egoísta do que você precisa fazer para ser a sua melhor versão, e isso é fundamental. E quando eu vejo, o cara que é analista financeiro, o trabalho dele é só pegar aquilo ali, olhar número, planilha, fazer report. Não, cara, o trabalho dele vai muito além disso, cara. Ele tem que se cuidar, ele tem que dormir bem, ele tem que estar com a cabeça funcionando bem, porque quanto mais perto da alta performance ele está, melhor vai ser a clareza dele de tomar melhores decisões, enfim, uma série de coisas que vai escalar em melhores resultados. E no final do dia, aquele cara está querendo subir dentro da empresa, ele está querendo melhorar. Mas você precisa ter um olhar pelo todo, que no final do dia você está jogando em equipe, né? Se a sua empresa, se a instituição que você está não performar, não entregar e não ir bem, muito provavelmente vai dar algum pepino e aquilo ali pode, né, acabar, fechar, quebrar, enfim, uma série de coisas. E eu acho que o grande segredo é você ser egoísta o suficiente, né, para pensar no que você precisa fazer o tempo todo para melhorar, né, mas saber jogar em time o tempo todo, porque afinal está todo mundo remando na mesma direção. Então você tem uma agenda pessoal dentro de uma agenda de um time que precisa remar na mesma direção e precisa performar todo mundo em conjunto. Então o ponto de você ser a sua melhor versão, sem querer ser o protagonista principal da coisa, muitas vezes você vai ser por uma situação específica, mas sabendo que o protagonista do todo é o time. Acho que não existem empresas de alta performance sem executivos e time de alta performance. Não, total. Eu acho que a gente vê, você vê até uma trend. Assim, o tênis já faz parte de muitas empresas. Você vê que muita gente, você vai nas empresas, é um esporte que faz muito sucesso, mas você vê hoje triatlon, está muito na moda entre os executivos. Cara, por quê? Boa, quem gosta de triatlon é maluco, cara. Você acordar 5 da manhã, sair correndo 100 km, depois nadar, depois pedalar, depois trabalhar o dia inteiro e voltar para treinar à noite. Cara, mas tem um porquê daquilo ali. Aquilo libera um nível de endorfina, de satisfação, de disciplina. Aquilo ali demanda uma força mental brutal. E o cara que consegue fazer aquilo ali, na boa, muito provavelmente ele vai navegar pelo dia a dia dele, pela pressão de trabalho, de uma forma muito mais fácil. Então não é à toa aquele ali. Jogar tênis é muito gostoso, me desculpe. O cara que fala que fazer triatlo não é bom, eu não acredito. Só fazer uma correção, o gestor aqui mais cedo falou que acordou às 3h30 da manhã para ir treinar. Ele é louco, com certeza, mas o mundo é feito dos loucos. Eu adoro estar perto de louco, porque os loucos são os que fazem a diferença, os loucos que criam coisas geniais. É muito bom estar perto de maluco, mas, cara, fazer o que ele faz é muito foda. Eu concordo. Falando isso, a gente tem que conectar com o ambiente, né? Eu acho que tudo isso passa por um ambiente. O ambiente do tênis é um ambiente muito específico, que é o ambiente do esporte. O ambiente corporativo é diferente. Como que você acha que um deveria se espelhar ou poderia tirar lições, né, de um para o outro? O que você acha dessa questão? Eu acho que do mundo corporativo, o que você pode tirar muito do ambiente esportivo é a disciplina, é a alta performance. É tudo que um atleta precisa fazer para estar sempre o mais perto possível da sua alta performance. Isso tem um impacto direto nos seus resultados. Ponto.
E o atleta do mundo corporativo é questão de gestão. Você pega o tenista, no final do dia, você é CEO de uma empresa. Você tem uma dinâmica muito maluca, porque você é CEO de um negócio e você paga uma porrada de gente para encher seu saco. Então, é uma dinâmica complicada. Pô, eu pago um treinador para encher meu saco, eu pago um preparador físico para me fazer acordar às 6 horas da manhã e correr, sei lá o quê. Cara, eu não vou estar afim, eu gosto de jogar tênis. Então, assim, eu gosto de jogar final de Grand Slam, eu gosto de competir. Os outros 95% do tempo, cara, eu estou fazendo uma parada que não é tão legal, que é ficar 3 horas debaixo do sol treinando. Mas eu preciso fazer aquilo para chegar numa final de Grand Slam. Então, assim, tem as coisas que são muito legais, mas a grande parte, e a mesma coisa no empreendedorismo, é um saco. E você tem que fazer se você quiser alcançar seus objetivos e chegar na parte legal. Então, acho que o atleta tem uma disciplina muito grande de entender isso aí e fazer, ou a grande maioria dos atletas, de fazer. E eu acho que no mundo, né, mas muitas vezes eles pecam por uma gestão, né, de saber realmente gerir a sua própria carreira e de diversas formas. E acho que o mundo, né, corporativo já tem essa outra ponta muito forte e peca muitas vezes em detalhes pequenos de performance mesmo. Que acho que os caras que entendem, o maluco que acorda 3h30 da manhã, provavelmente ele está indo bem no negócio dele, ou ele tem uma capacidade melhor ali de tomar melhores decisões. Muito bom. Resiliência. 2 anos, né? Uma lesão de 2 meses, 2 anos de lesão nessa idade de 23 anos, sem saber se volta ou não volta, precisando pensar no plano B, C, D e E. O que você aprendeu, o que ficou de resiliência? Cara, eu acho que a grande lição disso aí, acho que resiliência é uma palavra, ela tá na moda, mas ela não tá na moda à toa, assim, ela é fundamental. Porque boa parte das coisas que a gente vai fazer vai dar errado. Mas uma que dá certo bem, compensa todos esses erros que aconteceram ao longo do processo. Né? É muito difícil você pegar alguém que acertou de primeira. Né? Geralmente as pessoas errou pra caramba até acertar aquilo ali. Então, resiliência é fundamental nesse processo. Eu acho que do momento da lesão, acho que a lição mais importante de resiliência, né, que eu tive que ser resiliente para ficar, foi aparecer, né? Ou comparecer, ou estar lá. Só isso aí, eu te falo, já provavelmente resolveu 90% da lesão, que era, cara, durante 2 anos, todo santo dia, ficar 4 horas fazendo fisioterapia. Né? Eu poderia ter jogado isso aí pro inferno e falar, cara, deu encher o saco disso aqui, vou fazer outra coisa porque deu errado. Então, eu acho que na vida, só o fato de você comparecer todo dia, você já está muito à frente da galera, que tem um monte de gente que vai desistir muito rápido daquilo ali. E aí, o resto, né, vai acontecendo no processo. E a sua carreira não tinha deslanchado ainda, né? Nem que você já é um... Longe de cheio de dívida. Só, puta, vou insistir para retomar, não. Acho que a carreira ainda ela deslanchou após o seu retorno. Depois daquilo. Tem uma opinião, uma discussão se é mais difícil ficar rico ou se manter rico. Eu acho que os dois são bem difíceis. E aí, trazendo para você, é mais difícil chegar ali no número 2 da ATP ou se manter nesse nível por mais tempo? Eu acho que é mais difícil se manter, porque eu acho que o chegar envolve uma série de dificuldades, elas são gigantes dentro desse processo, mas ela geralmente vem acompanhada de uma parada que é aquele fogo interno que a gente tem, aquela vontade de fazer aquilo acontecer. Uma vez que a gente realiza aquilo ali, a tendência é que essa chama, ela diminui, talvez ela não vai apagar, mas ela vai diminuir. Né? De você acordar no outro dia e falar, cara, conquistei isso aqui que eu sonhei 15 anos, eu ganhei meu Grand Slam, eu fui número 1 do mundo. Tá, e agora? Eu quero passar por isso de novo, eu quero continuar fazendo isso aí para ganhar mais um. Então, eu acho que é mais difícil se manter, porque você eleva, você tem uma demanda psicológica ainda mais forte daquilo ali. Cara, você passou por um negócio, você sabe o tanto que é difícil chegar, então você tem que querer continuar fazendo aquilo ali todo santo dia para se manter. Então, eu diria que, porra, é bem... E além do que, no esporte, né? Acho que no mundo corporativo também, né? Quando você pega um alto cargo, tem um monte de gente que está com
mira nas suas costas, ali que você bobear, o cara dá um tiro de bazuca ali e você nem vê. Então você passa a ser um alvo bem maior do que quando você está atrás do pelotão e tentando buscar o seu lugar ao sol. Legal, eu acho que para os seus novos desafios agora, após a aposentadoria, diversas lições que você teve ao longo da vida como jogador, chegam até no estilo do painel, né, em alta performance. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua experiência como conselheiro da ATP. A gente conversou um pouco sobre isso, e eu acho que os desafios que você encontrou lá até ajudam esse novo Bruno empreendedor. Então, se você puder explorar isso um pouquinho, eu acho que tem algumas lições interessantes e enriquecem aqui o debate. Legal. A ATP, até começar contextualizando para entender, a ATP é a Associação dos Tenistas Profissionais, é o órgão que regula nosso circuito, e a ATP tem um conselho, nosso board, e um conselho que tomam as decisões, né, do circuito, debatem ela com os torneios, e o conselho é composto por 10 jogadores que são eleitos, né, por todos os jogadores para representar a gente. O mandato é de 2 anos, foram 4 mandatos, fiquei 8 anos no conselho da ATP, e acho que foi para mim uma experiência fantástica, assim, acho que transformou demais. Eu já tinha um olhar, né, acho que diferente do resto dos atletas, uma cabeça mais aberta quanto a isso, mas foi muito importante me colocar do outro lado da mesa, né? Acho que a gente tem que sempre se colocar na pele da outra pessoa, né, e sentar na cadeira dela ou tentar, né, entender o que ela está vendo, né? Como a ATP ela é composta de 50% dos jogadores e 50% dos torneios, parece que a gente está remando na mesma direção, né? Que todo mundo quer crescer, mas tem um conflito de interesse gigantesco dentro disso aí, né? Porque a gente tem que tomar decisões em conjunto de coisas que muitas vezes eram completamente opostas. Mas eu acho que isso aí cria um debate interessante, um diálogo interessante, e faz a gente entender o outro lado, o lado do negócio em si, né? O tenista, de um modo geral, ele é extremamente egoísta, está sempre olhando o lado dele, o que seria bom para ele. Se fizer isso aqui, se esse torneio for ali, se tomar essa decisão, se a premiação for assado, vai ser bom para mim. Pô, mas e o impacto que vai ter do outro lado, né? O que vai causar isso aí na cadeia? Então, para mim, foi muito importante. E quando eu cheguei lá, eu lembro que uma coisa que me marcou demais, que as decisões elas eram tomadas muito na base da porrada mesmo, era guerra, e de repente alguém tinha que ceder um pouquinho, para você ceder esse pouquinho, tinha uma demanda, então você vai fazer isso aqui para mim e tal. E acho que das primeiras coisas que a gente fez foi, cara, tentar colocar todo mundo na mesa, e falou, cara, será que não tem uma forma mais pacífica da gente, né, trabalhar em conjunto e entender que, né, o quanto mais a gente fortalecer o circuito, melhor vai ser para todo mundo, e a gente consegue, né, ter um diálogo. Então, cara, acho que a primeira coisa mais legal que o meu grupo, pelo menos, fez, foi tentar sentar todo mundo. Então, a gente começou a fazer, cara, pequenas coisas que nunca eram feitas, assim. A gente começou a organizar uns jantares dos 10 conselheiros do torneio, os 10 conselheiros... Cara, aquele ali, coisa mais boba do mundo, cara, teve um impacto gigante, que você começou a aprofundar na vida das pessoas, ter uma empatia pela pessoa, que de repente você tinha um bode por causa de alguma coisa, que ele tinha tomado uma decisão, e esse cara conseguiu te explicar o porquê daquela decisão. Enfim, foi uma experiência muito rica para mim, que sem dúvida nenhuma teve um impacto muito bacana, né, na minha vida profissional, vamos botar, de empreendedor, né? Além de ter, cara, convivido com o Federer, Nadal, Djokovic, uma galera que fez parte desse conselho, e foi muito legal poder realmente estar ali debatendo, entendendo um pouco da cabeça dessas mentes brilhantes. Ou não tão brilhantes, né? Às vezes não brilhantes só nas quadras. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você falou esses nomes todos aí, mas eu vou deixar para o final. Me conta uma coisa. Um ponto bem interessante que eu ouvi você falar uma vez e me chamou muita atenção, que existe sempre uma rotina do ponto ao ponto, né? Então tem aquela história de que às vezes você vê lá, né, o Federer falou do índice de percentual de acertos que ele tem para ter todas as vitórias. Então, na verdade, você ganha muito menos pontos do que partidas, e aí você comentou sobre a rotina do ponto a ponto, isso me chamou muita atenção. A rotina é um negócio que é muito legal, que é a rotina entre pontos, né? E a gente fala muito disso porque quando acaba um ponto, você tem 25 segundos para se preparar para o outro ponto.
né? E dentro desses 25 segundos a gente divide aquilo ali, e uma rotina, né, desorganizada pode embolar demais, né, a forma que você vai entrar no próximo ponto, e aquilo ali tira qualquer um de sério. Sua cabeça, né, se você inverter alguma ordem, né, então você termina o ponto ali, você tem um grau de emoção que você tem que liberar, depois você tem um grau de preparação, depois você tem, né, que pensar no estratégico, depois você tem um mantra para ir para a guerra, né, então você tem que fazer essas coisas nessa ordem, e isso a gente faz um paralelo muito com o mundo corporativo, porque tem muito disso, né? Você está o tempo inteiro tomando pequenas decisões que afetam o seu macro, e às vezes, cara, você recebe uma mensagem, alguma coisa, ou você lê uma notícia que te tira um pouco do sério, se aquilo ele te embola, ou você está indo, né, apresentar um projeto, alguma coisa, um report para o seu chefe, e você tem que, né, estar super focado, isso aí faz uma diferença muito grande, né, no seu estado de espírito, na forma que você vai conduzir isso aí. Então, isso é bem bacana, que isso, a gente quando fala na palestrinha que a gente tem, a gente mostra uns vídeos sobre isso e vai mostrando, né? Até, cara, Federer, Nadal, tem vezes que é muito nítido isso aí. O cara tem uma rotina, ele esquece de fazer aquilo ali, ou você vê que deu um tique nele diferente, que ele não fazia, que o grau de nervosismo está maior, e você vê ele realmente errando uma bola boba depois. Isso tudo tem um efeito muito grande, né? Então, mais uma vez, pequenos detalhes da alta performance que você consegue, né, implementar na sua rotina de dia a dia, que pode ter uma relevância muito grande na execução do que você está fazendo. Você falou agora de você consegue observar nos vídeos e os tiques e etc. Me lembra uma coisa que é a análise de dados. O quão importante aqui no nosso negócio, na tomada de decisão, toda tomada de decisão ela deve ser muito bem fundamentada, principalmente em dados, né? Então, olhar a série histórica, olhar projeções futuras e etc. Como que é a questão da análise de dados no tênis? Eu acho que isso evoluiu muito com o tempo, com a tecnologia, mas o quanto que você usava isso e quanto que isso impactou, na sua opinião, na sua performance? Cara, fundamental, assim, até é engraçado porque a tecnologia me ajudou, mas me atrapalhou. Eu vou contar o porquê. A tecnologia facilitou demais a vida de todo mundo, que a gente consegue ter um nível de informação muito mais profundo e muito melhor de todo mundo. E você tem um banco de dados gigantesco. Eu falo que atrapalhou porque eu sempre fui um cara que fiz scout. Eu sempre fui ver os meus adversários, só que eu ia com o meu caderninho e anotava. E eu assistia jogo de tênis pra caceta e passava o dia inteiro no clube, porque, cara, eu ia ver, ó, o Kaique, cara, vi um jogo seu, cara, na situação tal, você fez isso aqui. Da outra vez, pô, toda vez que era um break point, era um ponto importante, você sacava de tal jeito. Cara, porque tem um padrão, somos pessoas de hábitos, tem uma correlação entre as coisas, né? A forma que você começa o ponto, a forma que você joga sob pressão, enfim, tem uma série de gatilhos que você consegue pegar, que é a mesma coisa que você falou, né? Análise histórica, enfim, um monte de situação que se repetem historicamente, e as pessoas que têm um entendimento mais claro disso aí conseguem perceber oportunidades diferentes dos outros. E no nosso caso foi a mesma coisa. Só que na época que eu fazia isso, muita pouca gente fazia isso. E a galera começou a ver que eu fazia e vinham atrás de mim e falou, cara, deixa eu te falar, eu jogo contra o Kaique, tal, o que você acha? O que você tem de anotação aí? Eu falava, não vou falar o que eu fazia, mas, cara, aqui é para vocês. Vai lá sentar, fica aí, tem 3 anos que eu estou fazendo a anotação do Kaique, agora você quer que eu te passe ela para você ir lá jogar, nem a pau. Mas, cara, eu sempre usei isso aí demais, porque, cara, toda vez que a gente consegue ter a menor vantagem possível, você está um passo à frente, ou uma decisão à frente, né? Ou você tem uma informação a mais que seu adversário, você tem uma vantagem competitiva que ela pode ser extremamente relevante, né? Usando a frase do Federer, né? Onde, para a gente ganhar um jogo, a gente geralmente ganha 53%, 54% dos pontos. Esse pouquinho de informação que você der a mais pode fazer uma diferença gigantesca. Se a tecnologia não tivesse evoluído, você poderia ter feito um business, né? Podia ter vendido esse negócio. Exatamente. Não, mas foi tão bom que eu investi num business de tecnologia para o esporte. Então tá dando certo, tá indo bem. Vamos puxar o gancho então. Como que você começou aí? Começou lá lendo e fazendo os cursinhos da XP, etc. Mas efetivamente, quando que você colocou o pé no mundo do empreendedorismo e como que está essa jornada? Que era em 2015 a gente começou a pensar nisso aí, né? A gente começou a olhar para o ecossistema do tênis e eu já tinha um certo sucesso em 2015, 2016 ali, e a gente começou a entender que a gente
conhecia muita gente legal, a gente tinha uma credibilidade muito bacana, eu era um cara extremamente respeitado no que eu fazia, eu tinha acesso a muita coisa e, cara, conhecia e conseguiria chegar muito provavelmente em quem eu quisesse, para pelo menos, né, ter a atenção desse cara por um período de tempo. E conversando com o meu treinador, que é meu sócio, né, eu falei, cara, isso aqui tem um valor, tem algo aqui muito, muito relevante que a gente pode fazer disso aqui algum negócio. Isso aqui, e a gente começou com esse olhar. A gente foi conversando com pessoas e testando essa ideia, e a gente viu que realmente era algo bem relevante. Agora, como é que a gente conseguiria converter isso aí para um negócio? Em 2018 foi quando a gente realmente botou o carro na rua, assim, com uma tese muito de investimento, onde quando a gente começou a ir para a rua, olhar negócios, a gente começou a entender que a gente tinha acesso a muita coisa legal, muita gente queria trazer a gente para o negócio, quando eles começaram a ver que a gente realmente tinha uma tese de fundo de investimento mesmo, onde a gente ia colocar nosso próprio dinheiro, despertou um interesse ainda maior, porque naquela época, hoje tem muito atleta fazendo isso, naquela época ninguém fazia, a gente foi super pioneiro, e a gente imaginava, né, naquela época ninguém fazia, a gente imaginava que a gente conseguiria acelerar demais determinados negócios em determinados estágios, dando acesso, dando suporte, dando credibilidade, dando mídia. A gente tinha uma série de pilares ali que a gente ia plugar algum deles, determinada empresa, determinado momento e determinada necessidade deles. Acho que o primeiro grande case que faz muito sucesso, porque é um case super sexy, super legal, da Oakberry. A gente foi o primeiro investidor de Oakberry e a cabeça foi muito legal que o fundador, né, o Jorge, hoje, ele comprou muito a ideia, ele queria fazer uma expansão internacional e ele comprou muito a ideia que a minha credibilidade, a minha reputação e quem eu representava ia ajudar demais a abrir as portas para eles lá fora. Então a gente começou com uma estratégia de participar de grandes eventos e obviamente começamos através do tênis, né, colocando nos grandes torneios, fazendo a marca ficar mais conhecida, enfim, uma série de coisas e a gente viu que essa história realmente fazia sentido, né, mas a gente precisava de ter pessoas olhando a parte financeira do negócio. Por mais que ao longo do tempo eu fui aprendendo a olhar isso aí, eu não tinha a sofisticação, né, de um analista, um cara que vende mercado, para realmente olhar se aquilo ali realmente fazia sentido, se era um bom negócio e tudo mais. Então eu tinha acesso a muita coisa, eu precisava montar um time, né? Foi aí quando realmente nasceu a Medfish, que era a primeira empresa. Felizmente as coisas foram dando muito certo, a gente acertou bem mais que errou, o negócio foi crescendo. No final do ano, né, por quem estava aqui escutou o Vitoriano falar no último painel, a gente fez uma fusão, tivemos um casamento aí, de onde saiu a Medcap, e a gente está com uma gestora e algo muito mais sofisticado, mas isso foi uma coisa que eu, em 2022, já entendi, né, se eu quisesse dar um próximo passo, eu sabia muito bem as coisas que eu conseguiria agregar demais, que eu tinha um acesso e um potencial grande, mas tinha uma série de coisas que eu estava longe de conseguir executar, e eu precisava ter realmente um time muito bom por trás. E tá dando certo, tem uns caras muito bons lá. E como que equilibra todos esses pratinhos, né? Você começou a efetivamente empreender em 2018, se aposentou jogando em 2022, pessoal que se questiona muita viagem, duas atividades em paralelo, acaba se assemelhando com a vida de algumas pessoas aqui que tem que equilibrar vários pratos, e acho que você, a princípio, foi bem sucedido em ambas as frentes. Então, qual que é o segredo aí para você? Eu acho assim, o segredo foi disciplina e rotina. A gente tem uma vida muito maluca, né? Eu estou uma semana na China, na outra no Japão, na outra nos Estados Unidos, tudo mais. Eu tenho uma rotina muito forte de treino, trabalho, mas eu tinha uma janela de tempo consideravelmente grande. Assim, o tenista tem que descansar. E, cara, eu queria fazer alguma coisa produtiva com esse tempo meu. Até certo ponto, era um pouco de entretenimento, então seja assistir uma série, conversar com os amigos, jogar um pôquer que eu gosto, tal. Uma série, um tempo disso aí tinha que ser voltado para conhecimento, né?
E uma parte disso aí era voltado para, cara, lazer, sair, enfim, qualquer coisa para me distrair. E eu sempre quis furar um pouco a bolha do esporte, assim, não ficar bitolado dentro daquele negócio e vivendo aquele ali 24 horas. E fazer outras coisas me trazia um benefício. Apesar de muitas vezes me cansar um pouco, eu tinha que pensar pra caramba, reuniões longas, mas eu senti que no longo prazo me trazia um benefício de me desconectar de algo que eu estava fazendo, que tinha uma demanda energética muito grande, uma pressão muito grande, para um outro negócio que me dava um tesão enorme de fazer. Eu adoro trabalhar, adoro estar ocupado, adoro conhecimento. Então, assim, estava conversando com pessoas muito inteligentes, aprendendo muita coisa. Então, para mim, foi muito enriquecedor. Falei, cara, por que não unir o útil ao agradável? Né? E quando eu comecei a empreender, cara, muitas vezes a gente tinha reunião, assim, aí o cara via que eu estava numa semifinal, aí ganhava, tinha final no outro dia, os caras mandavam mensagem, cara, não, vão cancelar, vi que você está na final, não sei o que. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, já faz parte da minha rotina, eu gosto, vai me ajudar, vai me desconectar um pouco, que amanhã é um jogo duríssimo, pô, tô louco para ganhar esse torneio, vamos fazer. Então, eu acho que foi só questão de disciplina mesmo, de você conseguir casar as agendas e ter um nível de organização onde uma coisa não ia impactar a outra, né? Quando eu vinha que alguma coisa, né, não ia dar certo, cara, é questão de fazer ajuste, enfim, mas ter essa disciplina de conseguir controlar isso aí, né, controlar seu tempo e dosar da melhor forma possível. E acho que muitas vezes, cara, não entrar em pânico quando alguma coisa não estava dando tão certo, assim, não se apegar demais a uma determinada situação, né, e entender como é que aquilo ali tem um benefício muito maior do que aquele momento ali que as coisas às vezes não estavam dando tão certo. E acho que, como eu sempre tive uma cabeça muito voltada para cara, longo prazo e realmente a paciência de saber que, né, essa estrada ela nunca é reta e super bonita e legal, né, cheia de buraco. Então, quando os problemas começavam a aparecer do outro lado, acho que eu já estava um pouco calejado em ter tranquilidade de lidar com isso aí. Muito bom. No tênis, o que você acha que é mais importante, técnica ou mental? Acho que o tênis é um dos esportes que mais exige do mental. Essa pergunta é difícil, cara. Vamos lá. Eu acho que é o mental. O mental vai fazer... O mental forte vai fazer você encontrar uma solução. Se ela não for uma técnica perfeita, vai ser na raça, vai ser, não sei, o mental vai te trazer... O tenista, por via de regra, ele é um resolvedor de problemas. Você entra dentro de uma quadra de tênis e tem uma porrada de problema pela frente que você tem que encontrar uma solução. Seja o seu adversário, seja a velocidade da quadra, seja naquele dia que está ventando, seja alguma coisa que você tentou fazer e não está dando, você vai ter que fazer outra coisa. Você tem que resolver seus problemas. E até pouco tempo atrás, era sozinho. Agora você pode conversar um pouco com seu treinador e tal, mudou um pouquinho esse conceito, mas você tem que resolver esses problemas. E o cara que tem um mental forte, ele vai chegar na solução, ele vai encontrar a solução. O cara que tem uma técnica muito boa, mas peca no mental, a tendência é ele ficar bem mais limitado. Então, assim, eu sempre vou puxar para um cara que está muito forte mentalmente. E dentro de um torneio existem vários torneios, né? Tem o jogo com a chuva, jogo sem chuva, ventando, sem vento. Não, total, e a dinâmica muda completamente, né? Primeira rodada é diferente de uma semifinal, o nível de pressão, o nível de expectativa, o nível de atenção, as pessoas que vêm, né? No dia que você está na final, aparece um monte de gente mandando mensagem no WhatsApp. Na primeira rodada ninguém manda, é um negócio incrível. Você está sozinho lá. Então, assim, vai mudando e você tem que estar muito firme quanto a isso para não deixar isso jogar contra você. Muito bom. Bom, a carreira de tênis acho que é uma carreira de sucesso, não é informação pública, pelo menos em termos de múltiplos, evaluation, etc., mas a gente olhando pelo menos os números públicos de quantidade de lojas abertas, continentes, países, etc., a gente pode considerar o case da Oakberry um grande sucesso. Então eu posso dizer que você já experimentou o melhor dos dois mundos ali.
que é mais gratificante para você? Qual que é a diferença da sensação da vitória de um Grand Slam e da vitória empreendedora ali de estudar, dedicar tempo, recurso financeiro e um projeto acabar dando certo? Se assemelha de alguma forma ou não? Cara, se assemelha, é engraçado. Acho que a sensação do tênis, óbvio, ela é muito forte, porque é um negócio que vem desde os meus 5 anos de idade, era o sonho da minha vida. Quando eu comecei a entender o que era um Grand Slam, eu queria estar lá, eu queria jogar. Depois que eu comecei a jogar, eu falei, cara, acho que dá para ganhar um desse. Eu acabei ganhando 6. Enfim, uma série de coisas, e é uma realização de uma vida dentro daquilo ali. Mas, de certa forma, eu sempre tive controle daquilo ali. Sempre foi as minhas atitudes, as minhas decisões e as coisas que eu fazia. Vamos botar de um modo geral o que levava ao resultado. Enfim, tem uma série de variáveis, mas de modo geral eu estava no controle daquele navio. Quando você investe, quando o negócio é seu, você tem um certo controle também do que está acontecendo e você vai liderando aquele processo. Quando você é investidor de alguma coisa, você não tem esse controle assim, diário do que está acontecendo ali no negócio. Assim. E como toda empresa, tinha um monte de coisa que você concorda, um monte de coisa que você não concorda, mas é o que eu falei um pouco ali de você vestir a camisa do time e beleza. Tem certas coisas que você não vai concordar, mas, cara, engole aquilo ali e tem que continuar remando, né, fazendo a coisa acontecer e jogar na mesma direção. Então, acho que o resultado daquele ali tem uma gratificação gigantesca porque tem um nível de incerteza muito alto ali. E não que no tênis não tivesse, mas é o que eu falei, assim, o fato de estar no controle, acho que pelo menos para mim, me dá um nível de segurança um pouco maior. Assim. E eu acho que quando você está fazendo investimentos, por mais que, cara, você vai aprofundar pra caceta, você vai estar ali junto. A gente era muito, no início, ali, a gente era muito hands-on no negócio, então a gente estava participando do negócio, mas, cara, é um grupo gigante de pessoas fazendo aquilo ali acontecer. E no esporte é diferente. Sou eu que joguei em dupla, era eu e mais um. E beleza, tem um grupo gigante de pessoas fazendo o negócio acontecer para eu performar melhor. Né? E quando você está fazendo investimento, tem um grupo enorme de pessoas trabalhando em conjunto para a empresa performar melhor. Então, acho que você tem um grau diferente ali de satisfação, mas, cara, tem sido muito legal ver o sucesso e ver as coisas que a gente está fazendo também dando certo no sentido de, cara, aquilo que a gente pensou lá atrás, com pouquíssima experiência na área, tinha sentido, é muito legal e tem um valor muito bacana nisso aí. Acho que no tênis você é o CEO da sua própria franquia e aqui é muito mais um business de confiar em pessoas também, né? Então, é claro, total. Estudar, analisar a tese, mas tem que confiar em pessoas. Total. Acho que eu falo assim, a galera perguntava muito assim, você investe em quê? Que área, né, setores e tal? Eu falo, cara, em pessoas. Porque, para mim, se não bater aquilo ali, se você não vê, né, que aquela pessoa é uma pessoa... Primeiro de, cara, princípios e valores, né, que são, que eu acredito, né, que são do bem. Você não vê uma paixão muito grande naquilo ali e uma série de outras coisas, cara, eu nem quero saber o negócio que ele está, né, nem me interessa, porque começa com pessoas, qualquer negócio, e aí o business é secundário. Se aquilo ali fizer sentido, você vê que é uma pessoa muito legal, é alguém que você quer apostar, não, tá bom, beleza, agora vamos olhar o seu negócio aqui, vamos aprofundar nisso aqui também. Mas, cara, é um business de pessoas, então você ter um founder foda, um time foda, né, um gestor foda, cara, faz total diferença. Aqui nós estamos falando aqui, cara, né, fundos de pensão, uma série de coisas. Você está tomando decisões por milhares de pessoas. Você tem um grau de pressão, importância e relevância naquilo ali gigantesco, cara. Se você não está olhando para aquilo ali como mais alta performance em tudo que você está fazendo, cara, a chance de dar um BO ali é considerável. Então, assim, é a mesma coisa. No final do dia, é quem está gerindo a sua vida.
Sim, aí você volta à conexão com o esporte, uma carga de responsabilidade tão grande, principalmente, por exemplo, no fundo aqui, no público de fundos de pensão, que aí ter uma qualidade de vida mais saudável, para ter a mente mais focada. Total, e não precisa acordar 3h30 para correr, entendeu? Dá para ter um equilíbrio, dá para ser normal. Eu acho que a alta performance, vamos lá, a alta performance começa na cabeça, né? Então, você ter aquilo ali, mas é a importância. Se eu preciso parar de beber, parar de fazer churrasco domingos, não, aquilo ali também é alta performance, porque o seu momento de entretenimento e lazer é tão importante quanto o de trabalho. Você precisa ter esse equilíbrio, né? Mas esse equilíbrio ele tem que ser positivo. A conta no final do dia ela tem que fechar, igual em qualquer negócio, né? Você tem que ter essa conta, esse saldo tem que ser positivo no final do dia. Você vai ter entregas, mas eu acho que o cara que consegue ter essa cabeça, e a brincadeira do triatlon é isso, porque o triatlon deixa isso aqui muito forte, cara, muito forte, porque aí esses caras são amador, o cara trabalha pra caramba, né? Mercado financeiro é uma das áreas que a galera mais trabalha e mais se dedica em número de horas e tal, e o cara tá treinando, ele vai fazer uma prova, cara, ele vai fazer a prova, ele vai lá, vou nadar 2 quilômetros, cara, pedalar 100 e correr mais 20. Cara, na boa, não tem como achar aquilo ali legal. Mas o cara treina tanto aquele ali passa a ser um desafio tão grande na cabeça dele, que é muito satisfatório. Aquele ali é legal demais completar uma prova de triatlon, porque é um nível de esforço absurdo. E o cara que consegue completar e executar aquilo ali, cara, a cabeça dele está muito preparada. E isso é alta performance, né? Não é necessariamente virar um Caxias, né? Não sair, tem que dormir, não. Mas se você tem um equilíbrio dentro da sua vida e encontrar a sua rotina, a sua pode ser jogar tênis, se alimentar melhor, né? Tá equilibrado, né? Enfim, uma série de coisas, até próprio, cara, treinar mental. Aquela série Billions é bem legal, é que, cara, aquilo ali, o cara tem uma coach de performance dentro do escritório, porque sabe o nível de pressão, e quando o cara está mais preparado, com certeza ele vai tomar melhores decisões vão impactar nos resultados da empresa, e é uma bola de neve positiva aquilo ali. Esse é um exemplo bem interessante. Indo aqui mais para o pessoal, algum arrependimento, alguma coisa que você faria diferente, ou você acha que foi enfim, que poderia ter mudado a sua carreira? Cara, eu não sei se teria mudado a minha carreira, mas com certeza teria mudado a minha vida, e acho que é o único arrependimento que eu tenho mesmo, é não ter feito faculdade nos Estados Unidos, né? Quando eu tinha 18 anos, eu era um dos melhores do mundo, e recebi convite de todas as universidades, com bolsas aonde que eu quisesse, de estar realmente, né, indo para o universitário, mas continuando com a minha carreira de tênis, e hoje é algo que eu me arrependo demais. Eu acho que com certeza teria tido um impacto na minha vida bem positivo. Mas, cara, é difícil você falar para um menino de 17 anos que estava conciliando estudo e esporte há muito tempo, já estava meio de saco cheio de estudar e só queria competir, e achava que eu estava preparado para virar profissional do dia para o outro, né, que eu ia ter um sucesso danado na hora, né, dei de testa na parede, beleza, a lição ficou aprendida, e tento passar um pouquinho isso para as próximas gerações, para que não cometam os mesmos erros. Boa. Como um bom mineiro, daria para ficar falando com você aqui horas, eu anotei um monte de perguntas e curiosidades, mas eu acho que, para a gente fechar, talvez a gente seja um pouco redundante aqui, mas o que você acha, né? Então, voltando ao tema do nosso painel, que as empresas e os executivos precisam, então, para ter alta performance, e dicas da sua vida que você acha que deveria ficar aqui como lição? Cara, eu acho que das empresas é realmente olhar aquilo ali, o resultado daquilo ali, não só como uma coisa única naquele processo ali né, do que está acontecendo lá dentro. E realmente tem um olhar de alta performance dentro do ser humano, né? É o que a gente vem falando aqui. Cara, o ser humano, ele é único, né? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa performa melhor, né, de uma maneira, treina melhor, responde melhor, enfim, uma série de coisas. Tem gente que é do dia, tem gente que é da noite, tem gente que performa melhor 10 horas da manhã, e eu acho que é extremamente importante as pessoas por si só descobrirem isso, e você tem várias formas, as empresas também investirem nisso aí.
Porque, cara, muitas vezes, pequenos ajustes podem ter um impacto gigantesco. Cara, tem gente que não funciona bem às 8 horas da manhã. Aí você vai falar, não, esse cara é preguiçoso, que ele acorda... Não, velho, às vezes o cara funciona melhor 11 horas da noite. É dele, é do DNA, é dessa pessoa. O cara prefere acordar 8 da manhã, começar o dia dele mais devagar, mas, cara, chega uma hora entre 4 e 11, 4 da tarde, 11 da noite, o cara vira um foguete. Aí você vai brigar por ele porque ele não performa às 8 da manhã, não. Entende esse ser humano, ele é diferente daquele outro que gosta de acordar 3h30 para correr. Eles são diferentes. Não quer dizer que os resultados, né, ou que a entrega de um está diferente do outro. Acho que você tem que entender o ser humano. Então, a dica que eu daria é: analisem o individual e como é que a gente consegue tirar o melhor de cada pessoa. Porque todo mundo é diferente. E todo mundo tende a ter resultados muito bons fazendo coisas diferentes. O que funciona para mim tem grande chance de não funcionar para você. Isso aí não tem, o que eu faço não está certo nem errado e vice-versa. É o que funciona. Tem gente que gosta de banheira de gelo, tem gente que gosta de fazer sauna, tem gente que gosta de musculação, tem gente que responde melhor com corrida. Enfim, vou dar 300 exemplos. E a gente pode falar um monte de coisa de mercado financeiro. Mas a dica que eu daria, e que no tênis é muito interessante, porque você pega um treinador, muitas vezes, ele treina muitas pessoas. E vocês aqui que são líderes, né, vocês lideram várias pessoas também. Então, olhar a individualidade de cada um para buscar o resultado absoluto melhor de cada um. Cheeseburger todo dia pode, não? Já tem cheeseburger saudável já, mas de um modo geral não, né? Geralmente a gente gosta do porcalhão, né? O saudável ninguém quer. Com certeza. Bom, queria agradecer, eu acho que o papo muito bom, de novo, difícil encerrar aqui. Tem um convite para vocês, então já sabem, mas ficar aqui para o Happy Hour com a gente, estão todos convidados. E para a gente encerrar vai ter uma surpresa, enfim, acho que a nossa mestre de cerimônia vai anunciar. Bom, turma, obrigado pelo papo, valeu demais, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Kaique, Atag, pelo convite.